Quando falamos de dinheiro, é quase impossível não pensar nas suas implicações práticas e cotidianas. Afinal, ele é o combustível que movimenta a economia, a ferramenta que usamos para adquirir bens e serviços, e o indicador de status em muitas sociedades. No entanto, e se o dinheiro, tal como o conhecemos, não passasse de uma grande ilusão? E se o sistema que fundamenta sua existência fosse apenas uma construção social, baseada em crenças e convenções compartilhadas? A filosofia nos ensina que muitas das coisas que consideramos reais são, na verdade, construções humanas. O dinheiro é um excelente exemplo disso. Enquanto uma moeda de ouro ou uma nota de papel, por exemplo, tem um valor material físico, o que lhe confere seu verdadeiro valor é o consenso coletivo. Ninguém mais atribui valor a uma nota de R$ 100 apenas por sua composição ou aparência. O que a torna valiosa é a confiança de que ela pode ser trocada por bens e serviços no futuro. Essa confiança é social e, portanto, o valor do dinheiro depende da percepção coletiva das pessoas sobre ele. O filósofo francês René Descartes, em sua famosa máxima "Eu penso, logo existo", questionou as certezas da realidade e desafiou as percepções mais comuns sobre o que é real. Se tomarmos emprestada essa linha de raciocínio, podemos nos perguntar: o dinheiro é realmente algo substancial ou ele é uma construção da mente humana? A resposta, segundo muitos filósofos e economistas, é que o dinheiro, como sistema, não é algo concreto, mas sim uma ilusão baseada em confiança e aceitação social. Além disso, ao longo da história, o conceito de dinheiro evoluiu drasticamente. No passado, as trocas comerciais eram feitas por meio do escambo, onde bens ou serviços eram diretamente trocados sem a necessidade de um intermediário. Com o tempo, a humanidade precisou de algo mais eficiente, algo que pudesse ser aceito universalmente e que não dependesse da necessidade direta de um bem. Foi assim que surgiram as moedas, e eventualmente, o papel moeda, que representava o valor de algo mais tangível, como metais preciosos. Com o avanço da economia e da sociedade, os sistemas monetários foram se afastando mais e mais da base material e se aproximando de uma abstração pura. O conceito de o dinheiro fiduciário, onde o valor da moeda é baseado apenas na confiança no governo ou na instituição emissora, exemplifica essa transição. Não há mais lastro em ouro, como acontecia no padrão ouro. O dinheiro, hoje, existe essencialmente no campo das ideias, na percepção coletiva de que ele pode ser utilizado para adquirir o que desejamos. Isso nos leva à reflexão crucial: o que aconteceria se essa confiança desaparecesse de repente? A crise financeira de 2008 nos deu um vislumbre do que poderia acontecer se a confiança no sistema monetário se quebrasse. Durante essa crise, houve uma perda significativa de fé nas instituições financeiras, levando a um colapso temporário do mercado de crédito e a uma desaceleração global. No entanto, apesar da queda de muitos bancos e de países inteiros enfrentando recessões, o sistema de dinheiro continuou a existir, mas com uma reconfiguração. Isso indica que, em última análise, o dinheiro depende da confiança de que ele continuará sendo útil, mas, ao mesmo tempo, ele permanece uma abstração, uma ilusão construída socialmente. Dessa forma, o dinheiro não é simplesmente uma ferramenta utilitária, mas um reflexo das crenças, das percepções e dos comportamentos humanos. A verdadeira natureza do dinheiro é muito mais filosófica do que parece à primeira vista. Ele é uma ideia que nos dá poder, mas ao mesmo tempo nos aprisiona. O valor de uma moeda não vem de sua substância, mas da crença coletiva que ela é capaz de ser trocada por algo mais. E esse processo de troca e de fé cria uma dinâmica de poder que pode ser tanto libertadora quanto limitadora. A ilusão do dinheiro também é evidente quando observamos a busca incessante por mais riqueza. O dinheiro, muitas vezes, é visto como um fim em si mesmo, o que leva muitos a se dedicarem à sua aquisição de forma insana e, muitas vezes, em detrimento de outros aspectos da vida. O filósofo Karl Marx, por exemplo, argumentou que o capitalismo transforma as relações humanas em relações de troca, onde tudo é mercadoria, inclusive as próprias pessoas. Nesse sistema, o dinheiro se torna o principal indicador de valor, eclipsando o significado mais profundo da vida humana, que deveria ser voltado para a realização pessoal, o bem-estar e o desenvolvimento das capacidades humanas. Portanto, o dinheiro é uma ilusão que nos prende, nos faz correr atrás de algo que, no final das contas, é apenas uma invenção social. Ele tem poder porque acreditamos que tem, mas esse poder não é ilimitado, e ele não é eterno. O dinheiro pode ser substituído, desvalorizado ou mesmo destruído, como demonstram as inúmeras crises econômicas ao longo da história. Quando isso acontece, fica claro que o que realmente importa são os valores humanos, as relações de confiança e a capacidade de nos adaptar a novas formas de interação social e econômica. O dinheiro, como toda ilusão, é temporário,
mas as necessidades humanas, essas, são eternas. Agora que começamos a compreender que o dinheiro, em sua essência, é uma construção abstrata, é interessante refletirmos sobre o impacto psicológico e social dessa ilusão. O filósofo Friedrich Nietzsche, por exemplo, sugeria que as construções culturais e sociais moldam profundamente a maneira como os indivíduos percebem o mundo e, consequentemente, suas ações. O dinheiro, nesse sentido, exerce uma influência imensa, muitas vezes criando uma falsa sensação de poder e controle sobre a realidade. Vivemos em uma sociedade onde o dinheiro não só é a principal medida de sucesso, como também define nosso acesso ao que desejamos, de saúde, educação, lazer, até mesmo relacionamentos. A busca incessante por riqueza molda a vida de bilhões de pessoas que, dia após dia, trocam seu tempo, esforço e energia pela promessa de uma recompensa futura em forma de dinheiro. No entanto, muitas vezes nos esquecemos de que essa recompensa não é algo concreto ou tangível, mas apenas uma promessa gerada pela fé coletiva na ideia de que o dinheiro tem poder. De fato, um dos maiores problemas dessa ilusão do dinheiro é que ela tende a obscurecer as verdadeiras necessidades humanas. Em vez de focarmos no que é realmente essencial para uma vida significativa e satisfatória, nos vemos obcecados por acumular mais e mais riqueza. Isso resulta, muitas vezes, em uma vida desprovida de propósito e de conexões humanas genuínas. O dinheiro, em vez de servir como uma ferramenta para melhorar a vida, torna-se o fim último, a medida de nossa realização, criando uma sociedade onde as pessoas se definem pelo que possuem, e não pelo que são ou pelo que fazem. É interessante notar que, no campo da filosofia, os pensadores frequentemente questionam a natureza do valor e o papel do dinheiro nas interações humanas. O filósofo John Locke, por exemplo, defendia que o valor de qualquer coisa vem de seu uso e de seu trabalho. Para Locke, o valor de um objeto não vem apenas de sua escassez ou da troca que ele possa gerar, mas da utilidade que ele oferece ao ser humano. Nesse contexto, o dinheiro, em vez de ser o valor final, deveria ser apenas um meio de facilitar a troca de bens e serviços que realmente atendem às nossas necessidades. Quando passamos a ver o dinheiro como o fim em si mesmo, perdemos de vista o que realmente importa, e a qualidade das relações e a satisfação com aquilo que realmente é essencial. Se tomarmos essa visão, podemos concluir que a obsessão por acumular dinheiro nos afasta da verdadeira liberdade. A liberdade, ao contrário do que muitas vezes se pensa, não está em acumular riquezas, mas em ser capaz de viver de forma simples e plena, sem a necessidade de depender de uma moeda ou sistema monetário para nos dar valor. Isso não significa que o dinheiro não tenha sua função ou que deva ser desconsiderado. Ele tem uma função importante, é claro, porém, a busca desenfreada por mais dinheiro sem questionar o porquê de querer tanto acaba, muitas vezes, nos aprisionando em uma roda viva de consumismo e insatisfação. Outro ponto a ser refletido é a verdadeira natureza da desigualdade social. O dinheiro, como uma ilusão, muitas vezes mascarou a verdadeira natureza da desigualdade, transformando questões sociais, culturais e históricas em simples questões financeiras. Em vez de questionarmos as estruturas de poder que perpetuam a pobreza, o que vemos, frequentemente, é uma obsessão pela acumulação de capital ou como a solução para todos os problemas. Mas e se essa visão for equivocada? E se o problema não for o dinheiro em si, mas sim o modo como a sociedade atribui um valor excessivo a ele? A desigualdade não é apenas econômica, mas também de valores, oportunidades e acesso a recursos. E quando tratamos o dinheiro como a medida definitiva de sucesso e valor, estamos perdendo de vista as causas reais das desigualdades que existem no mundo. Há também um aspecto ainda mais profundo dessa ilusão do dinheiro, dele nos distancia da compreensão de nossa própria finitude. No fundo, o que a busca desenfreada por dinheiro revela é o medo da morte e da escassez. As pessoas trabalham incansavelmente para acumular riquezas, achando que, com isso, poderão garantir a imortalidade ou uma vida livre de carências. No entanto, a realidade é muito mais complexa. O dinheiro não pode nos salvar da morte, nem pode garantir a felicidade plena. Ele apenas nos dá o que a sociedade valoriza como a segurança e a estabilidade, mas isso é apenas uma fachada. No fim, somos todos iguais diante da morte, independentemente do quanto acumulamos. A visão de que o dinheiro é uma ilusão também nos oferece uma chave para repensarmos as prioridades da sociedade. A verdadeira liberdade não vem de quantos bens materiais possuímos, mas da nossa capacidade de viver sem dependência de um sistema que só nos escraviza. O dinheiro, por mais que seja necessário para certas questões práticas, não deve ser a medida do nosso valor nem o propósito final de nossas vidas. Quando começamos a enxergar o dinheiro como uma ferramenta e não como o fim, podemos começar a construir
uma vida mais rica em significado, relações e propósito. Agora que começamos a desconstruir a ideia de que o dinheiro é a chave para a felicidade, o sucesso e a segurança, precisamos aprofundar ainda mais nossa reflexão sobre como essa ilusão impacta a sociedade como um todo. Ao longo da história, diversas filosofias e movimentos sociais buscaram questionar o papel do dinheiro nas relações humanas e na organização do mundo. O filósofo francês Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, em sua obra O Contrato Social, criticava a ideia de que a riqueza fosse um reflexo legítimo da dignidade humana. Rousseau via a propriedade privada e o acúmulo de riquezas como fontes de corrupção e desigualdade, algo que afetava a moralidade e a liberdade do indivíduo. A ilusão do dinheiro cria um ciclo vicioso, onde as pessoas se esforçam para acumular riquezas que, muitas vezes, nem são necessárias. Isso cria uma competição incessante, uma luta sem fim pela acumulação de bens e status. No entanto, ao mesmo tempo que buscamos acumular, perdemos de vista o verdadeiro sentido de uma vida plena e significativa. A liberdade, ao invés de ser definida pela quantidade de bens que possuímos, deveria ser entendida como a capacidade de escolher nossos próprios valores e viver de acordo com eles. Esse é o ponto crucial. A liberdade verdadeira vem de questionar o que a sociedade nos impõe e de nos libertarmos da dependência da riqueza como fonte única de realização. Essa competição insustentável também tem sérias consequências para o meio ambiente e para a sustentabilidade do planeta. O capitalismo moderno, com sua ênfase na acumulação de riquezas, incentiva o consumo desenfreado e a exploração irracional dos recursos naturais. Ao continuarmos a valorizar o dinheiro como um fim último, deixamos de lado questões fundamentais sobre o impacto de nossas escolhas no mundo ao nosso redor. A natureza é vista como uma fonte ilimitada de recursos a serem explorados, e o planeta acaba sendo degradado em nome do lucro e do crescimento econômico. O dinheiro, enquanto ilusão, nos impede de enxergar a verdadeira interdependência entre os seres humanos e o meio ambiente, criando uma falsa sensação de separação entre nós e o mundo natural. A filosofia da liberdade, ao contrário, nos convida a uma visão mais holística da existência. Ela nos desafia a olhar para além do dinheiro e a valorizar outros aspectos da vida que são igualmente importantes, como as relações pessoais, a saúde, o bem-estar coletivo e a conexão com o meio ambiente. A verdadeira liberdade é, em última análise, a liberdade de ser quem somos, sem as amarras de um sistema que nos diz o que devemos querer e o que devemos valorizar. Para isso, precisamos aprender a viver de maneira mais simples, mais autêntica e mais alinhada com os nossos valores mais profundos. No entanto, a ilusão do dinheiro é tão enraizada em nossa sociedade que muitas vezes nos tornamos incapazes de perceber essa manipulação. Desde a infância, somos educados a acreditar que o sucesso está diretamente ligado à quantidade de dinheiro que conseguimos acumular, ao status que conseguimos alcançar. A pressão para se conformar a esses padrões muitas vezes impede que as pessoas busquem o verdadeiro significado da vida, levando-as a viver em busca de um ideal que, no final das contas, não traz a felicidade que prometeram. O dinheiro, como uma ilusão, nos cega para as verdades mais profundas da existência e nos faz correr atrás de algo que, no fundo, não vale a pena. É importante destacar também o papel das instituições financeiras e dos governos na perpetuação dessa ilusão. O sistema financeiro moderno é baseado em uma estrutura de dívida e de criação de dinheiro a partir do nada, o que confere aos governos e aos bancos uma capacidade imensa de controle sobre a economia e, consequentemente, sobre a vida das pessoas. Esse controle, por sua vez, alimenta a ilusão de que o dinheiro tem valor intrínseco e não é uma criação artificial, uma construção social. As moedas, os créditos, os investimentos e as dívidas são ferramentas que manipulam a realidade econômica de uma forma que, muitas vezes, não condiz com a verdadeira natureza das trocas e do valor. No entanto, à medida que mais pessoas começam a questionar essas estruturas e a se afastar da ideia de que o dinheiro é a chave para a realização, novas formas de organização econômica começam a surgir. Modelos alternativos, como o uso de criptomoedas e sistemas financeiros descentralizados, buscam desafiar as antigas formas de controle e manipulação que caracterizam o sistema monetário tradicional. Embora ainda seja cedo para determinar como essas novas formas de organização vão evoluir, elas oferecem uma esperança de que, no futuro, possamos viver em um mundo onde a riqueza não seja medida apenas pela quantidade de dinheiro que possuímos, mas pela qualidade de nossas vidas, das nossas relações e do nosso impacto no mundo. Portanto, a questão não é simplesmente
simplesmente rejeitar o dinheiro ou afirmar que ele é irrelevante, mas sim entender que ele não deve ser o centro das nossas vidas. O dinheiro é uma ferramenta útil, sem dúvida, mas não deve ser o nosso maior objetivo ou a medida do nosso sucesso. Ao reconhecer o dinheiro como uma ilusão e ao questionar sua centralidade, podemos começar a redescobrir o verdadeiro significado da liberdade e da felicidade. O grande desafio de nossa sociedade contemporânea é, portanto, libertar-se da falsa crença de que o dinheiro é a chave para tudo. Precisamos aprender a viver de forma mais autêntica, alinhada com nossos valores e com o que realmente importa. Somente então seremos capazes de criar um futuro mais justo, mais equilibrado e verdadeiramente livre. E se você quiser mudar completamente sua vida, aprendendo como criar um canal do YouTube que nem o meu, passo a passo completo, com segredos nunca antes vistos, clique no link da descrição. Eu te espero nessa jornada.